pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com vocês na forma de vídeo para conversar um pouquinho sobre ansiedade. Eu preparei esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco para antecipar o nosso trabalho da semana que vem, que vai ser o trabalho da live, que eu vou estar com a Fabi Panzieira, a nutricionista aqui em Uruguaiana, que eu adoro, que ela já foi minha nutricionista, fizemos um belo trabalho e eu resolvi chamá-la para que a gente possa conversar sobre um dos aspectos que está bem importante nesse momento da pandemia, a alimentação. E aí, claro, como eu sou psicóloga, não poderia de fazer uma interpretação em relação a essa situação, que é a ansiedade. Resolvemos então nós duas juntar esses dois elementos para que na semana que vem a gente possa conversar sobre a ansiedade e a alimentação. Por isso, hoje eu resolvi falar um pouquinho a respeito da ansiedade para vocês, mas só para dar uma palhinha assim, porque na semana que vem a gente vai discorrer mais sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala de ansiedade, pessoal, a gente não pode deixar de falar sobre o medo. O medo é uma emoção, é uma sensação que antecede a ansiedade. Por que antecede? Porque o medo é um sentimento genuíno, é um sentimento que nasce conosco, né? Assim como a alegria, assim como a raiva, assim como a tristeza. Então o medo, nós temos o medo, nós temos a sensação de medo frente a um perigo, frente a uma situação de risco, uma situação que a gente está correndo risco, que a gente está tendo perigo, né? Que a gente precisa se defender. Quando acontece uma situação assim, que ela pode ser real, né? De fato, a gente pode estar frente a uma situação de perigo, ou ela pode ser uma situação imaginária, pode ser uma fantasia. Geralmente a gente vê muito mais claramente essa sensação de fantasia nas crianças, né? Às vezes o medo não é real, mas a criança tem medo, tem a sensação do medo. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem medo? O nosso corpo fica preparado, né? Ou para o ataque, ou para uma luta, ou para uma fuga. Por que isso? Porque o nosso corpo entende que a gente está em perigo e a gente precisa se defender dessa situação ansiogênica. Aí entra a ansiedade, né? A ansiedade é uma sensação, é um corporal, fisiológica, que quando o nosso medo ele é elevado e constante, a gente pode estar falando de uma ansiedade. Ansiedade é uma previsão, na verdade, é uma sensação de estarmos vivendo no futuro. A gente está sempre prevendo alguma coisa negativa que vai acontecer sobre uma determinada situação. Então é um medo, né? A ansiedade é um medo misturado com essa previsão negativa de que tem alguma coisa ruim que vai acontecer com a gente. Então o nosso corpo também se prepara, né? Geralmente quando a gente está numa situação de exposição ou quando a gente está numa situação onde a gente tem que expressar aquilo que está dentro da gente de maneira a colocar de forma verdadeira e que a gente tem um certo risco e um certo medo, assim, né, de errar, por exemplo, a gente tem algumas manifestações fisiológicas. E quais são essas manifestações, né, fisiológicas? Boca seca, sudorese, taquicardia. Muitas vezes elas atrapalham o nosso pensamento, então aquela sensação de branco, né, que a gente às vezes se atrapalha ao falar e ao expressar, principalmente adolescentes em prova. Geralmente a sensação de ansiedade, ela é um estado psíquico que nós não temos controle. E as emoções que advêm dela nos trazem sensações de abandono, de desamparo. E é aí, né, pessoal, que eu acho que é importante a gente poder fazer esse link com a alimentação.
esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia e de isolamento social, nos restringe, né, a diversas situações externas da vida, aonde a gente preenche os nossos vazios, as nossas sensações de tédio, né? Escuto isso muito dos adolescentes falando que estão em casa realizando as atividades escolares e estão em tédio, né? Porque aquelas atividades que realizavam antes fora de casa, né, externa e extracurriculares, não estão sendo possíveis de serem realizadas. Então é aí que muitas vezes a alimentação acaba entrando para preencher esse vazio, né? Esse sentimento de desamparo. Claro, a alimentação é uma das alternativas, né? Existem diversas outras situações onde as pessoas buscam, através dessa atitude de adição, né? Adicionar ao seu mundo interno sensação de prazer, de bem-estar, né? Podemos substituir isso por um bom esporte, por que não? O esporte também, o exercício físico, ele também traz essas questões todas químicas cerebrais, né? Aonde ela nos satisfaz, aonde traz sensação, né, satisfatória de bem-estar. Mas esse papo da alimentação e de poder falar sobre esse preenchimento desse vazio, a gente vai dar seguimento nessa conversa com a Fabi, como eu falei para vocês no início, para que a gente possa desenvolver melhor esse conteúdo e essa relação, né, do alimento, daquilo que a gente coloca para dentro, daquilo que a gente importa, né, para dentro do nosso corpo, como algo que precisa nesse momento ser pensado para que a gente possa estar aí fazendo estar tomando uma atitude mais saudável, tá? Então esse é o meu recado de hoje para vocês. Escrevam nos comentários o que esse vídeo hoje fez com que vocês pensassem, né? O que trouxe de conteúdo interessante para que a gente possa ler e na terça-feira que vem, às 19h30, então, estarmos nos encontrando com a Fabi e tirar as nossas dúvidas, nossos comentários, poder dividir com ela e enriquecer mais ainda os nossos momentos que a gente tem aqui no canal, certo? Beijo, pessoal! Até a próxima!